Fantasma da minha esposa traidora, anos depois, ela ainda tenta me rastrear para me reconciliar. Eu fui para as montanhas depois de descobrir o caso da minha esposa. Não sei exatamente por que estou escrevendo isso, mas agora que os eventos acabaram e eu segui em frente, talvez isso ajude alguém. Em fevereiro de 2018, descobri uma revelação no correio, descobrindo que minha esposa de 30 anos estava tendo um caso após 3 anos e meio de casamento. Eu tinha um trabalho por contrato que exigia viagens ocasionais, mas também me permitia trabalhar de casa quando retornava. Enquanto isso, minha esposa ocupava uma posição lucrativa como diretora de uma empresa de vendas técnicas. Tínhamos o que eu caracterizaria como um casamento genuinamente bom, embora tenha se tornado um pouco tenso devido às minhas frequentes viagens de trabalho e às horas de trabalho cada vez mais exigentes dela. Voltando um pouco, conheci minha ex-esposa há 5 anos em um churrasco de um amigo em comum. Conversamos e houve uma química instantânea. Honestamente, senti que estava desafiando as probabilidades ao estar com uma mulher tão bonita e articulada. De alguma forma, ela realmente gostava de mim pelo meu jeito meio rude. Depois de algumas semanas de namoro, não conseguíamos nos cansar um do outro, e as roupas voavam quando nos encontrávamos nos apartamentos um do outro. Finalmente nos casamos após 8 meses de namoro e nos mudamos para um apartamento grande enquanto economizávamos para uma casa. Depois dos primeiros 3 anos de casamento, as coisas começaram a mudar. Embora eu ainda sentisse muito carinho por ela, notei que ela começou a arranjar brigas por questões menores. Sempre que eu levantava preocupações sobre as horas cada vez mais tardias e os compromissos frequentes de trabalho dela, ela ficava com raiva. A justificativa dela era que fazia parte de pagar suas dívidas enquanto subia na hierarquia corporativa. Ela insistia que eu não tinha o direito de questioná-la, dadas as minhas ausências prolongadas devido ao trabalho. Eu assegurei a ela que poderia reduzir minhas horas de viagem, e na realidade, estava viajando apenas por cerca de 3 ou 4 dias a cada 5 semanas. No entanto, nossas discussões permaneciam circulares e nunca encontravam uma resolução. Em retrospecto, eu não fazia ideia de que minha esposa estava envolvida em um caso. Eu nunca teria suspeitado de nada, se não fosse pelas horas de trabalho persistentemente tardias dela e pelo declínio em nossa vida íntima. Eu atribuía a exaustão dela ao cansaço do trabalho. No entanto, minha autoestima sofreu com as frequentes ridículas quando eu tentava iniciar a intimidade. Permanecia alheio às mensagens secretas que depois descobri. Considerando que ela tinha um celular da empresa, ocorreu-me que ela poderia estar usando-o enquanto passava muito tempo no nosso quarto de hóspedes, que ela havia transformado em um escritório em casa. Foi por volta de setembro de 2017, quando Kate começou a voltar para casa depois do trabalho e depois sair para um compromisso de trabalho à noite. Isso passou de uma noite por semana para mais de 3 noites por semana. Não sou naturalmente ciumento, mas não havia como ela passar despercebida e eu sabia que ela teria que afastar alguns dos homens do escritório dela. O foco dela parecia estar apenas no trabalho, particularmente colaborando com executivos do sexo masculino. Minha suspeita inicial de infidelidade surgiu um mês antes da revelação. No dia de, naquela ocasião, ela fez uma parada na loja antes de voltar para casa e pediu minha ajuda com as compras. Quando eu pegava as sacolas do banco traseiro do carro dela, notei algo rosa brilhando logo abaixo do assento do passageiro da frente. Era um dos sutiãs da minha esposa. Eu o reconheci como dela, já que ela gostava dos de uma determinada loja de roupas. Em retrospecto, agora percebo o motivo do sinal de alerta com o sutiã. Quando ela estava de bom humor, ela sempre tirava o sutiã primeiro, por baixo das roupas. Não sei exatamente por quê, mas imediatamente tive uma sensação de afundamento no estômago quando vi isso. Não consegui racionalizar o que o sutiã dela estava fazendo debaixo do assento. Eu simplesmente o deixei lá. Quase me deixou enjoado, e meu coração devia estar batendo como louco porque, quando voltei para a cozinha com as sacolas, Kate perguntou se eu estava bem e que parecia que tinha visto um fantasma. Ignorei o comentário dela, fazendo o meu melhor para não demonstrar raiva ou sensação de traição. Embora eu tenha escondido meus sentimentos naquela noite e nos dias seguintes, não consegui afastar a suspeita. Determinado a descobrir a verdade, comecei a juntar as pistas, percebendo que não tinha evidências concretas, exceto pelo incidente perturbador com o sutiã. Vivemos em uma cidade bastante grande, e o trabalho dela é em um prédio comercial no centro.
Eu meio que tirei o foco da ideia do caso por um tempo e decidi que talvez devesse dar mais atenção a ela. Uma sexta-feira, depois do trabalho, preparei um jantar agradável. Arrumei a mesa de jantar com pratos bonitos, talheres e velas. Comprei uma garrafa de vinho e um buquê de rosas. Como de costume, ela entrou apressada após o trabalho, e eu ansiosamente apontei para o jantar que eu havia preparado. Em vez da resposta entusiástica que eu esperava, ela ofereceu um sorriso triste e informou que tinha planos de se encontrar com os colegas de trabalho em um bar local naquela noite, sugerindo uma rápida mordida juntos antes de sair. Ela mencionou que precisava tomar um banho primeiro. Acho que meu interior se revirou, e fiquei completamente sem palavras. Não vou te contar o tipo de raiva que estava sentindo naquele momento, mas finalmente tive o suficiente. Enquanto ela estava no chuveiro, peguei meu celular da empresa e o coloquei no banco traseiro do carro dela. Eu estava pensando nisso ultimamente como uma maneira de rastrear a localização dela com meu celular pessoal. Entrei e joguei a refeição no lixo junto com as flores. Ela voltou depois do banho, vestida e parecendo ótima, como de costume. Ela disse, e ok, vamos comer. Eu disse, e não importa, vá sair com seus amigos. Ela olhou para mim estranhamente e perguntou se eu estava bravo. Eu disse, e estou desapontado por você nunca querer fazer nada juntos. Ela ficou com raiva e me disse para parar de agir como uma criança e disse algo sarcástico sobre ter um pavio curto. Fiquei lá deixando tudo aquilo afundar e disse, tolo de mim, pensei que você gostaria de passar a noite juntos, pelo menos uma vez. Ela apenas deu um sorriso sarcástico e saiu furiosa. Peguei meu outro telefone e comecei a rastrear meu celular do trabalho, observando-a parando no bar, um lugar regular para os colegas de trabalho dela, a cerca de 20 minutos de distância. Tomei a decisão improvisada de sair e encontrar o carro dela, confirmando minhas suspeitas. O carro dela estava de fato estacionado no estacionamento do bar. Sentado do outro lado da rua no meu carro, esperei ansiosamente, sentindo uma sensação desconfortável de ser diferente de mim mesmo, quase como um perseguidor, mas racionalizei que precisava, pelo menos, satisfazer minha ansiedade sobre o paradeiro dela. Cerca de 1 hora depois de eu chegar, a vi saindo do bar com um homem. Ele parecia um dos executivos que eu tinha visto no trabalho dela. Ele a puxou para perto e a beijou. Meu estômago ficou embrulhado, meu corpo ficou completamente dormente. Eles foram até outro carro e entraram juntos. Fiz o meu melhor para segui-los enquanto o carro saía. Eles viajaram por cerca de 10 minutos até, você adivinhou, um hotel. Estacionei na rua ao lado do hotel. Observei enquanto eles saíam e entravam de mãos dadas no hotel. Eu vi o suficiente. Eu sou um idiota. Como sai abater no volonté. Isso é tudo. Algo dentro de mim ficou completamente vazio, e não tenho certeza se desmaiei ou tive uma experiência fora do corpo. Quando me recuperei, decidi que precisava de uma bebida. Agora, foi quando minha vida tomou uma nova direção que eu nunca teria imaginado. Comecei a dirigir para fora da cidade, revivendo tudo o que acabará de presenciar, dominado pela raiva e tristeza. Encontrei-me dirigindo em direção aos arredores da cidade, percorrendo cerca de 30 milhas em busca de consolo. Acabei encontrando um bar charmoso, onde sentei e pedi uma bebida. Minha aparência devia refletir meu tumulto interior, pois a observadora bartender comentou que eu parecia alguém que tinha sido completamente esvaziado. Meio sorri e disse, e você pode dizer isso. Um cara se senta no banco ao meu lado e começa uma conversa. Não estava muito a fim de conversar, mas algo sobre esse cara me fez sentir confortável. Começamos a conversar e, depois de um tempo, o assunto do caso da minha esposa simplesmente saiu da minha mente, como eu só queria deixá-la e esquecê-la. Ele me deu um tapa nas costas e disse, e amigo, você não está sozinho. Isso aconteceu comigo há alguns anos. Acredito que às vezes essas coisas acontecem por uma razão. E deixe-me te dizer, sua vida agora pode mudar, para melhor ou para pior. Está inteiramente nas suas mãos neste momento. Algo no que ele disse realmente me sacudiu para fora do meu humor sombrio. Quero dizer, eu sei que estou machucado, mas sempre fui capaz de ver as coisas logicamente, e ele estava tão certo. Agora, nos apresentamos. O nome dele é Ray. Ele é meio que um cara do campo, mas é exatamente o tipo de pessoa íntegra que eu realmente respeito. Ray perguntou sobre meus planos de me mudar, uma pergunta que nunca havia me ocorrido até então.
A realização me atingiu que eu não queria mais estar na mesma vizinhança que minha esposa. As intensas emoções de luta ou fuga surgiram dentro de mim. Simpático à minha situação, Ray ofereceu suporte e sugeriu um plano caso eu decidisse sair em algum momento. E tenho um trailer de viagem na minha propriedade. Não é grande coisa e precisa de alguns reparos. Por que você não vem conferir e ver se consegue se ver morando em algo assim, pelo menos temporariamente? Vou fazer um ótimo negócio para você. Também tenho um pedaço de terra bonito onde você pode estacioná-lo. Você estaria me fazendo um favor cuidando dele para mim. Talvez isso te faça bem, sair da sua situação. É só uma ideia. Levou um minuto para eu registrar a ideia dele. A bartender estava ouvindo a conversa e sorriu. É meu bem, e ela disse, e se eu pudesse ter escapado do meu ex-marido louco anos atrás, teria aproveitado a chance de viver no trailer dele, qualquer coisa para colocar minha cabeça no lugar. Senti que tinha entrado na Twilight Zone, mas talvez isso fosse exatamente o que eu precisava. Eu disse a Ray que pensaria sobre isso e talvez conferisse. Nos separamos depois de um tempo e combinamos de nos encontrar na casa dele em alguns dias. Comecei a sentir que tinha um pouco de perspectiva e uma chance de sair do que acredito ser um pesadelo misturado com um grande desgosto. Absolutamente certo de que não tinha desejo de me reunir com minha esposa, a infidelidade, um ato repreensível, sempre foi meu limite inabalável. Voltando para casa após a revelação, afundei no sofá, perdido em meus pensamentos. Kate apareceu e perguntou onde eu estive. Virei para ela e perguntei onde ela tinha estado. Ela disse, e você sabe, fui tomar uns drinks. Perguntei diretamente, e você está tendo um caso? Ela pareceu um pouco surpresa, mas recuperou a compostura e disse, e não, por que você está perguntando isso? Eu disse a ela que ouvi que ela pode estar envolvida com alguém do trabalho. Ela perguntou quem me disse isso. Eu disse que era alguém que eu conhecia, mas não revelaria o nome. Ela apenas disse que eu estava sendo ridículo e que estava bêbado e delirando, e perguntou onde eu tinha estado. Eu disse que tinha ido a um bar tomar uns drinks com amigos. Ela apenas me olhou, querendo perguntar mais, mas voltou para o nosso quarto e foi dormir. Escolhendo passar a noite no sofá, o peso do engano dela, que durou meses, pesava muito na minha mente. O sono me escapou enquanto imagens vívidas e dolorosas dela com o outro homem atormentavam meus pensamentos. Em meio ao desgosto, dor e autopiedade, uma revelação repentina me atingiu. A perspectiva do trailer de Ray. Esta ideia, como um farol reconfortante, oferecia consolo. Deve haver algo errado comigo, mas com a dor que estava sentindo, o modo de luta ou fuga instintivamente entrou em ação, e a parte de fuga me venceu. Na manhã seguinte, não falamos muito e seguimos o fim de semana como se nada tivesse acontecido. Alguns dias depois, fiz planos para me encontrar com Ray. Encontrei-me na casa de Ray. Ele possui um rancho agradável, e o trailer é realmente muito bom, com cerca de 26 pés e tem todas as necessidades de que se precisa para viver nele. Eu tinha viajado com alguns amigos em um trailer na faculdade durante as férias de primavera e realmente gostei. Fiz uma oferta a Ray, e ele aceitou o preço. Praticamente o roubei dele. Ele me deu direções para a propriedade do rancho dele, e eu dirigia até lá para conferir. É um lugar lindo, cheio de árvores, arbustos e parece haver trilhas de caminhada e ciclismo nas proximidades, perto das encostas de algumas montanhas. Ray tem uma pequena cabana em uma colina com vista para a propriedade, com água e eletricidade disponíveis para o trailer. Ray rebocaria o trailer de viagem para o local designado e cuidaria da instalação. Nas semanas seguintes, minhas tentativas de obter honestidade de Kate foram recebidas com manipulação, apesar do meu aviso direto de que a infidelidade cortaria nossos laços permanentemente. A resposta dela foi mergulhar ainda mais no caso, envolta em negação e perpetuando a névoa emocional. A negação era tão ruim que quase me fez rir. Não tinha provas físicas da traição dela e me arrependi por não, pelo menos, ter tirado algumas fotos dos dois juntos. Ao passar por essa agonia mental, cheguei à conclusão de que queria sair desse casamento. Em vez de deixar Kate saber como me sentia sobre as coisas agora, apenas comecei a fazer planos. Comecei a retirar furtivamente minhas coisas do apartamento enquanto ela estava no trabalho e a movê-las para o trailer. Isso, pelo menos, me fez sentir que estava tomando uma atitude. Notiai uma mudança Kathy durante esse tempo. Ela estava agindo gentilmente comigo. Mas minha mente era tarde demais.
Como ela continuava com suas pequenas saídas da empresa depois do trabalho, decidi que também precisava de um descanso. De fato, enquanto ela estava saindo para a noite, também me vesti por volta do mesmo tempo. Ela olhou para mim e perguntou para onde eu estava indo. Apenas disse que estava me encontrando com alguns amigos. Ela começou a perguntar, e eu disse que ela não os conhecia e não gostava de todas as conversas sobre trabalho. Isso é exatamente o que ela me dizia quando eu perguntava se podia acompanhá-la em uma das saídas do escritório. Ela ficou com um olhar magoado e disse, "E ok, tenha um bom tempo." Eu disse que definitivamente teria. Entre trabalhar no trailer e me encontrar com o rei no bar, comecei a fazer mais amigos. Na realidade, essa situação resultou em momentos agradáveis passados com um círculo envolvente de amigos e familiares de rei. Para manter um equilíbrio saudável, optei por moderar minha bebida, evitando possíveis armadilhas. Nesse ponto, Kate me informou sobre uma viagem de trabalho na semana seguinte. Perguntei quem iria, e ela disse, e a equipe executiva e alguns chefes de departamento. Apenas olhei para ela e disse, e espero que tenha um ótimo tempo com seu namorado. Meio que me arrependi de ter dito isso. Começou uma grande discussão de vai e vem. Em muitos aspectos, gostaria de saber mais sobre o parceiro do caso dela. Mas como o rei me disse, a longo prazo, não importa quem é o outro cara. Só importa que ela decidiu me trair. Ela destruiu o casamento. Ela pode aceitar ou negar, mas os fatos são fatos, irmão. Droga, rei deveria escrever essas coisas e publicá-las para os traídos. A viagem de trabalho dela me proporcionou a oportunidade de tirar o resto das minhas coisas completamente. Então, depois que Kate saiu para a viagem, reuni tudo o que tinha de valor e coloquei no meu veículo. Apenas levei o essencial, como roupas e equipamentos de trabalho, deixando para trás móveis e itens pessoais. Em vez da nota detalhada que inicialmente considerei, escrevi uma mensagem breve em um pedaço de papel, e espero que tenha valido a pena. Colocando minha aliança em cima da nota, deixei-a na mesa da cozinha para ela encontrar. Senti um grande peso saindo de mim. Senti-me livre, sem mais esconder a verdade. Sei que terei algumas bagagens para lidar e algumas dores para superar, mas agora tenho tempo para me curar. Só preciso de espaço e tirar ela da minha vida o mais quietamente e rapidamente possível. Não me orgulho de nunca ter confrontado ela mais ou forçado uma confissão dela. Nunca pude gritar e xingar depois da confissão. Cheguei à conclusão na minha mente de que ela não me merecia. Ela desrespeitou tudo o que tínhamos. Nossos planos futuros são história. Estávamos economizando para uma casa e uma futura família. Tudo isso acabou agora, sem volta. Não devo nada a ela. Ela pode lidar com as consequências. Não tinha uma agenda. Não contatei um advogado ou algo assim. Só queria obter alguma clareza. Realmente gostei do meu novo trailer, e o ar das montanhas era exatamente o que eu precisava. Na semana seguinte, voltei a correr, e foi ótimo estar vivo. Nunca respondi a nenhum dos textos de Kate enquanto ela estava fora. Não havia muito o que responder. Eram apenas destaques, como acabamos de pousar e ou jantar com a equipe. Ela mandou alguns perguntando em onde você está, e me deixe ouvir de você, etc. No dia mk ela voltu para casa. Meu telefone explodiu com textos e chamadas constantes. Depois do primeiro dia, a mãe dela até tentou me ligar. Só meu pai estava do meu lado da família, e não somos próximos, então ela não tentou envolvê-lo. Depois das primeiras mensagens chorosas que nunca me dei ao trabalho de ouvir, o resto dos seus correios de voz e textos consistiam em o que é isso? Em precisamos conversar, e não sei o que você acha que sabe, mas não está acontecendo nada, e não estou envolvida com ninguém, e não estou tendo um caso. Após uma semana sem responder, finalmente ela me deixa um texto dizendo, e sinto muito, as coisas saíram do controle. Eu estava envolvida com alguém no trabalho, mas não significou nada. Me envolvi com o trabalho e você estava muito ausente, e cometi um erro. Eu ia terminar isso. Um erro. Esta foi a confissão que eu procurava o tempo todo. Por algum motivo, isso só me fez desgostar ainda mais dela. Porque ela não podia ser honesta. Esta não era a mulher com quem eu sonhava construir um futuro. E erros não duram o quê? De 6 a 8 meses ou um ano. Em um ponto, os apelos dela para que eu voltasse e trabalhasse no casamento se tornaram patéticos. Ela parou de me incomodar por algumas semanas, e continuei a ignorá-la.
Não queria que ela extraísse informações sobre meu paradeiro, preservando meu santuário. No entanto, dia, ela comigo a me mandar mensagens furiosas, acusando-me de ser covarde, afirmando que eu não falava com ela e alegando que eu não me importava conosco. Por favor, volte para casa para que possamos conversar. E onde você está? Eu posso ir até você. Em droga, Paul, por favor, vamos conversar e resolver as coisas. Não me lembro de todas as mensagens, mas todas pareciam desculpas e muito pouco em termos de desculpas. Deixei tudo entrar por um ouvido e sair pelo outro. Finalmente mudei meu número de celular. Atualização em junho de 2018. Kate me enviou um e-mail dizendo que havia contratado um advogado e estava entrando com o pedido de divórcio. Respondi que estava bem. Parecia bom. Isso resultou em uma enxurrada de e-mails exigindo que eu fosse vê-la e assim por diante. Ela percebeu que isso não a levaria a lugar nenhum, e depois de um tempo, apenas escreveu que, se eu concordasse com um divórcio amigável, ela não me incomodaria mais. Concordei, e vários meses depois, finalmente, eu era verdadeiramente um homem livre. Nunca tive que vê-la depois que deixei nosso apartamento. Sem fechamento para nenhum de nós dois, mas parecia que isso era mais importante para ela do que para mim. Por alguns meses, pensei nela às vezes, e sim, a dor aparecia do nada se uma música que costumávamos ouvir tocasse no rádio. Costumava desencadear memórias. No entanto, eventualmente, parei de pensar nela. Em uma atualização, posso dizer com felicidade que estou oficialmente divorciado agora. As coisas estão indo muito bem. De fato, conheci uma garota fantástica. A encontrei enquanto corria na trilha, logo abaixo da colina onde moro. Ajudei-a a trocar um pneu furado, e nos demos muito bem. Ela é incrível e muito bonita. Embora alguns anos mais jovem que eu, ela adora meu estilo de vida e me chama de meu homem da montanha. Não estou com pressa de me envolver seriamente, mas não estou prestes a desistir das mulheres completamente. Ainda estou aqui no trailer. Não tenho planos de mudar tão cedo, e simplifiquei minha vida bastante. Amo o ar livre, me ajudou a superar minha ex-esposa, a dor de coração, tudo. Sei que todos lidam com essas coisas de maneira diferente. Tive sorte de não ter filhos ainda e estava apenas no meu 3º ano de casamento, então acho que fiz o que era certo para mim. Você não precisa viver sua vida com um traidor. Se algo assim acontecer com você, por favor, não fique se martirizando. Apenas siga em frente com sua vida. Fica melhor depois que você trabalha em si mesmo. Desejo a todos a melhor vida que possam ter. Pat, você lidou perfeitamente, e Rei é um raio de esperança, seu anjo da guarda. Op compartilhou uma pequena atualização. Agradeço o apoio dos comentários. Infelizmente, esta história reflete uma dura realidade sobre minha ex. Não tivemos uma conversa direta desde o divórcio. Recebo e-mails ocasionais, mas escolho não responder. Embora a curiosidade me tentasse a considerar responder, me abstive. No entanto, cerca de 3 semanas atrás, encontrei um amigo em comum que mencionou que Kate não estava feliz. Diferente de mim, rimos juntos. Ela disse que minha ex havia dito que eu sempre seria o e aquele que escapou e que, se ela tivesse a chance, tentaria me reconquistar e me contar tudo o que aconteceu. Não pressionei o amigo por muitos detalhes, mas tenho mais informações que estou um pouco hesitante em compartilhar. Agora para a grande atualização. Minha ex-mulher fantasma está possivelmente me rastreando. Apenas queria atualizar sobre a situação com minha ex-mulher. Reescreve isso cerca de 5 vezes para torná-lo legível. Como mencionei no meu post anterior, estava preocupado que minha ex-mulher estivesse tentando me rastrear para reconciliar ou algo assim. Mudei-me cerca de 2 horas de onde costumávamos morar. Vi ela no fim de semana passado em uma cafeteria que frequento na cidade que fica perto de onde moro. Estava suspeitando que não fosse coincidência ela estar lá. Felizmente, consegui sair antes que ela me visse. Atualizei-co. Voltei à cidade no fim de semana passado para pegar algumas compras e fui pegar um café no lugar que costumo ir, além de trabalhar em alguns documentos que precisava preencher para o trabalho, usando a internet gratuita deles. Saindo da cafeteria, dirigi-me ao meu caminhão. De repente, ouvi meu nome sendo chamado. Paul. Olhando do outro lado da rua, meu coração afundou. Lá estava ela, Kate, minha ex, acenando para mim. Parecia que o apocalipse havia chegado. Atônito,
Fiquei parado enquanto ela atravessava a rua rapidamente, esperando um abraço. Instintivamente, levantei os braços com as palmas voltadas para fora, e ela parou. Ela olhou para mim, realmente magoada, e disse: Paul, estive procurando por você. Ouvi dizer que você se mudou para cá e queria te ver. Podemos conversar. Eu me senti como um animal preso, pessoal. Realmente me senti assim. Então, cedi e disse: E ok, vamos encontrar uma mesa ou algo assim e podemos conversar por um minuto. Ela perguntou se podíamos ir para minha casa, e eu simplesmente disse não. Ela me seguiu até um banco fora de uma lojinha no final da rua. Ela começou pedindo desculpas pelo caso, reconhecendo que o karma a atingiu duramente depois da minha partida. A empresa dela descobriu o caso, criando um ambiente tão desagradável que ela acabou se demitindo. O parceiro do caso dela, que tinha uma noiva na época, recebeu uma reprimenda e foi transferido para outra posição dentro da empresa. Culpando-a pela transferência, ele atacou, levando ela a contar a verdade à noiva dele, que terminou o relacionamento. Ela baixou a cabeça um pouco e começou a chorar. Eu apenas sentei lá olhando ao redor, sem ter nada a dizer. Ela se endireitou e me encarou por um tempo. Perguntei o que ela queria de mim. Ela queria dizer que nunca teve a intenção de começar um caso, que sentiu que foi atraída por toda a política e posicionamento na empresa, e pensou que o parceiro do caso realmente a manipulou com seu carisma e poder dentro da empresa, e que ela estupidamente pensou que estava usando ele tanto quanto ele estava usando ela. Ela ia se confessar especialmente depois que eu a acusei de ter um caso. Ela odiava a si mesma durante aquele tempo, e a bebida depois do trabalho era a tentativa dela de se medicar da culpa. Logo depois que a deixei, ela se sentiu tão tola, tão sozinha, como se o coração dela tivesse implodido com a perda. Ela imediatamente rompeu com o parceiro do caso. Ela acreditava que, como eu não procurava ou me comunicava com ela, tinha que me procurar para tentar fazer as pazes. A intenção dela era ver se podíamos começar de novo com uma folha limpa, mesmo sabendo que já estávamos divorciados. Eu apenas a encarei e depois a confrontei, resumindo rudemente nossa conversa. Como você ousa pensar que pode simplesmente vir até aqui e achar que pode apagar toda a merda que causou? Eu devo perdoar tudo o que você fez para arruinar nosso casamento? Eu te disse antes que, se você me traísse, estávamos acabados. Não há perdão. Não há reinício deste relacionamento. Você o matou. Destruiu o que tínhamos no minuto em que me traiu. Quão estúpido você acha que sou? Eu te segui uma noite e vi você entrar em um hotel juntos. Você sabia disso. Percebi que estava aumentando a voz e as pessoas começavam a notar. Ela começou a soluçar. Ela agarrou meu braço. Deixei ela chorar no meu ombro um pouco antes de afastá-la. Ela olhou para mim. Mereço tudo isso, eu sei que mereço. Você pode pelo menos me deixar te levar para jantar ou algo assim. Não quero ir embora. Quero conversar mais. Quero ter certeza de que temos tudo às claras. Preciso de tempo com você que você não me deu antes. Por favor, Paul. Sei que você pode não querer ouvir isso, mas eu te amo tanto. Não percebi o quanto te amava até você me deixar e me destruir. E eu te destruí da mesma forma. Não posso me perdoar. Não quero me perdoar até o dia em que morrer. Sobrecarregada, ela comicu a hyperventilar e solyacar in controlavelmente. Na tentativa de consolá-la, a puxei e a abracei, sentindo que poderia ser a única maneira de possivelmente acalmar seu sofrimento. Naquele momento, percebi que realmente quebrei o coração dela como ela quebrou o meu. Comecei a caminhar com ela e, em seguida, encontrei um caminho tranquilo para caminhar, e as coisas se acalmaram um pouco. Perguntei então como ela me encontrou e se contratou um detetive particular ou algo assim. Ela riu um pouco e disse não, mas que pensou nisso. Ela encontrou Stacy algumas semanas atrás e perguntou como as coisas estavam indo. Stacy deixou escapar que me viu. Kate fez ela contar cada detalhe. Stacy não queria contar porque eu disse a ela para não fazer isso, mas ela não a deixou ir até que contasse. Mas tudo o que ela realmente sabia era que me viu aqui na cidade e que eu morava em algum lugar nas proximidades. Então, ela começou a vir aqui nos dias de folga para ver se podia me encontrar. Ela realmente corou quando disse isso. Meio que ri. Droga, Stacy não consegue manter a boca fechada. Então, fomos jantar. Encontramos um lugarzinho agradável com um pátio. Certifiquei-me de não beber nada.
Não queria nenhuma desculpa para ela me amolecer ou alegar que estava muito bêbada para dirigir de volta. Após nossa troca emocional, engajamos em uma conversa sincera enquanto a acompanhava até o carro. Ela expressou um forte desejo de ficar, persistindo em me pedir, apesar de sua garantia de que não estava envolvida com mais ninguém desde a minha partida e que eu era o único que ela queria. Recusei ferment. Parecia muito cedo para eu contemplar reabrir esse capítulo. Ela implorou para me ver novamente, mas fui evasivo. Dei a ela meu novo endereço de e-mail, mas foi só isso. Ela queria meu número de telefone, mas eu disse não. E você apenas vai explodir ele com mensagens e chamadas. Ela chorou por causa disso. Disse que voltaria à cidade no próximo fim de semana, se eu estivesse interessado. Não disse nada a isso. Ela disse que me enviaria um e-mail e me contaria todos os detalhes de quando e onde. Antes de ela partir, perguntei diretamente se ela me perdoaria se eu tivesse traído. Ela ficou pensando e disse que sim, com o tempo, mas apenas se víssemos um conselheiro matrimonial ou se pudéssemos trabalhar no processo de cura com muitas conversas e talvez até um acordo vinculativo. Considerei a proposta dela, reconhecendo que talvez em 5 ou 10 anos eu pudesse estar aberto a revisitar nosso relacionamento. Ela concordou em esperar, se fosse isso o que seria necessário. Segurando minhas mãos, ela olhou profundamente nos meus olhos e disse algo inesperado. É droga, Paul, sempre vou te amar e farei qualquer coisa para provar isso. Dito isso, ela foi embora. Estou tão abalado por isso. Ela disse com tanta convicção. Ainda não consigo me ver de volta com ela. Me sinto melhor, mas agora nem consigo vê-la como amigos com benefícios. Talvez um amigo, mas, droga, não sei se algum dia poderíamos voltar a funcionar. Não me chamem de idiota porque segundas chances são raras para mim. Fui para casa, tive uma longa corrida e algumas cervejas, e me senti em um bom lugar agora. Alguém pode me garantir que ela não arruinaria isso? Não sei, simplesmente não sei. Está muito fresco na minha mente, mas tenho o luxo do tempo para resolver tudo isso e obter alguma perspectiva. Agora para a segunda atualização. Ok, então essa provavelmente será minha última atualização. Publiquei minha história no Reddit, mas o moderador continuava removendo. Para recapitular, minha ex-mulher me encontrou e conversamos. Após mais de um ano dela sendo ignorada por mim, a intenção dela ao me encontrar era realmente reconciliar e reiniciar nossa vida juntos. Para aqueles que escreveram prevendo que eu seria o típico idiota e a perdoaria e voltaria para ela, vocês ficarão profundamente desapontados. Recentemente, ela me enviou um longo e-mail expressando seu amor e remorso pelo caso. Mais uma vez, ela propôs uma visita para o fim de semana. No entanto, recusei firmemente a ideia. Encontrei contentamento no meu estilo de vida solitário, morando no meu local isolado, e pretendo manter minha vida o mais simples possível por enquanto. Tenho aproveitado a companhia de várias mulheres e amigos, e, aos 32 anos, sinto que não há pressa em mudar as coisas. Tenho meu próprio roteiro de autodeterminação e pretendo segui-lo por enquanto. Ao responder ao e-mail dela, recusei dar meu novo número de telefone. Expus tudo. Disse que não tinha intenção de reconciliar com ela. Ela fez sua cama, e não confio mais nela, nem a conheço mais. Desejo a ela o melhor e a considerarei uma possível amiga, talvez algum dia em um futuro a ser determinado. Minha vaguidade realmente a frustrou, então ela respondeu com algo muito revelador. Ela estava, é claro, profundamente desapontada com minha resposta, mas também me informou que havia aceitado uma oferta de trabalho em vários estados distantes e que sua intenção real o tempo todo era que eu fosse com ela. Ela está ciente de que meu trabalho é remoto, permitindo-me morar onde eu quiser. Ela acreditava que eu poderia considerar a ideia de me juntar a ela, imaginando um novo começo em um novo local para nós dois. Com tempo limitado antes de sua partida, ela estava ansiosa para se encontrar pessoalmente e apresentar um argumento convincente para nosso possível futuro juntos. Felizmente para mim, tenho que sair para negócios por uma semana, então nosso tempo acabou. Graças a Deus. Então, ela estará fora da minha vida agora. Imagino que receberei mais alguns e-mails por um tempo, mas, com o tempo, acredito que ela perceberá que seu tempo comigo expirou, e ela terá que encontrar alguém mais. E pode ser que ela traia esse alguém também. Apenas pensei em compartilhar a atualização. Então, pessoal, vivam suas melhores vidas. Livrem-se daquela bagagem velha e empoderem-se para seguir em frente.
Boa sorte a todos vocês.